agora a gente vai falar do jogo que rolou no PV, tá? Jogo bastante movimentado. E aí, Fred, queria que você trouxesse uma ampliação da apresentação que você já fez dessa partida, que o maestro também já havia mencionado no nosso grupo ali, das peculiaridades, né, desse confronto, onde o lado vencedor sai, de certa forma, ressabiado de que ainda há muito a ser corrigido, mesmo para o momento da temporada, e que o lado perdedor sai com aquela sensação de que poderia ter conquistado algo melhor, né? E que, de repente, nem tudo está perdido. Tá? Então, Fred, vamos seguir analisando, como eu falei, num mergulho um pouco mais profundo, falando de Ceará 3, Sport 2. Celso, como eu falei na abertura, de que essa terça-feira, 14 de fevereiro, né, ela estava marcada no calendário como o dia em que a gente teria os primeiros testes, ou os mais significativos testes para esses 4 clubes, até porque seria um confronto dos 2 clubes que representam o Nordeste na Série A e dos 2 principais representantes do Nordeste na Série B, né, e potenciais candidatos ao acesso. Claro que passaram por alguns clássicos. No futebol cearense, o clássico é mais relevante, porque é um confronto mais forte, mais igual, né? O Ceará, inclusive, venceu o Fortaleza, e essa vitória sobre o Fortaleza, somada com a vitória sobre o Sport, dão uma outra cara a esse início de temporada do Ceará, ainda que com observações. Esse jogo do PV, esse duelo do PV, ele trouxe respostas, mas ele está longe de ser um jogo tão definitivo e tão determinante para criar uma distância, uma diferença, como foi o de Salvador. Né? Se ficou claro que Fortaleza e Bahia estão em patamares diferentes e tendem a chegar na Série A em condições bem diferentes de região de disputa de classificação, Ceará e Sport se mostraram mais próximos, tá? Num jogo em que o vencedor foi mais eficiente, em que o vencedor mostrou interessantes pontos técnicos individuais, mas não mostrou uma força coletiva. Tá? O time mostrou até uma certa fragilidade, se deixou envolver por boa parte da partida. Tá? E um jogo em que o perdedor ele sai com vulnerabilidades técnicas mais claras, tá? Mas que sai também consciente de que se o Ceará é considerado um dos principais candidatos a acesso, se não principal, e o Sport consegue jogar dentro de um PV, saindo atrás no placar, né, num gol que é só mérito, né, de quem fez. Né? O futebol tem isso. Né? O futebol tem jogadas que são especiais e mudam a curva do jogo. O Sport sai atrás e consegue jogar bem, né, criar chance, ter. Talvez o Sport tenha feito contra o Ceará seus melhores 15, 20, 25 minutos ali da temporada, até empatar o jogo, né? Jogou muito bem, me surpreendeu até a forma que reagiu. Então, assim, você sai os dois lados, cada um sai com sua bolsa, né, com sua sacola de reflexões, de conclusões, de questionamentos, mas são dois clubes próximos, tá? Por que são próximos? Porque o placar diz que são próximos, 3-2. Porque o jogo diz que são próximos. Porque quem jogou melhor não joga melhor o suficiente para vencer ou sequer para controlar, tanto que chegou a estar perdendo por 3-1, tá? E quem vence também não teve margem de controle, não teve controle da situação, basicamente em momento algum do jogo, né? Talvez no que seria a reta final antes da expulsão, que recoloca todo um drama na partida. Então, eu acho que a conclusão inicial, antes de mergulharmos em análise de esporte, análise de Ceará, é isso. Se no duelo de Série A
a distância é muito significativa. No duelo da Série B, os dois estão lado a lado. Tá? Os dois, nesse momento, em 15 de fevereiro, estão não são equivalentes. Talvez um esteja mais definido, o outro tenha mais pontos de qualidade, seja mais seguro, mas são equivalentes nesse momento da temporada. Não sei se serão o ano inteiro, mas nesse momento da temporada são bem equivalentes. Massa, Fred. Ótima apresentação aí. Então vou trazer Léo Fontinelli aqui, já dar as boas-vindas. Um abraço, meu irmão, que agora está dividindo aí sua rotina ainda mais, né? Porque tem a rotina familiar, paternidade lá, tem os corre na delegacia, tem a correria aqui com a gente, os aperreios com o vozão, e agora tem também carnaval e bateria para ser puxada. Puxador de bateria, Léo Fontinelli. Rapaz. E já aí despontando o Fred como alguém que pode ser uma grata surpresa no Fire Game. Tá botando ficha aí, Léo, companheiro? Tô, porque é a única presença confirmada até aqui, né? Então, ele é o favorito natural, né? Rapaz, vai ser complicado, porque aqui, ó, aqui tem carnaval, ó, tem carnaval em Aracati, que é aqui a 60 quilômetros daqui, gigantesco, carnaval gigantesco. Calma. Gigantesco, carnaval gigante. Ó. Eu vou mostrar a foto, você vai me dar razão. Tem carnaval em Fortaleza também, histórico, não tão grande, mas de uma importância cultural com seus maracatus e suas coisas. E não vai ter isso nas perguntas. Aí já vai ser um... Você que está dizendo que não vai ter isso na pergunta, né? Você está partindo aí, você não... Vou contemplar o você não... Já começou na linha dos nossos competidores, Fred. Já começou chorando. Tá certo. Tá certo. Eu sou audiência. Tô pegando a manha. Já tá no mimimi, tá bom, velho. Léo, meu irmão, um abraço pra tu, velho. Seja bem-vindo aqui a mais uma resenha, mais uma análise. E eu queria que você trouxesse a sua, tá? Sobre essa vitória 3-2, jogo movimentado, né? No PV. E queria que você trouxesse a perspectiva do lado vencedor, lado do Vozão, que foi, como o Fred falou aí, utilizou a palavra, como tá também na manchete do NE45, nosso portal de notícias voltado aqui para o futebol da região, foi mais eficiente. Né? Se o Sport teve volume de jogo, criou oportunidades, fez gols, o Ceará foi mais eficiente. E também contou aí com uma noite inspirada também de seus artilheiros. Léo, me conta desse 3-2 para o Vozão no PV. Fala, Celso, Cássio, Fred. Eu sigo muito a linha de pensamento aí do Fred. Eu acho que é totalmente inconclusivo, assim, bem diferente de Bahia e Fortaleza hoje. E eu acho que a partida de hoje ela só reforça as análises que a gente vinha fazendo de início de temporada, né? O Sport como um time já com algum formato, já vindo da Série B, acho que com um conjunto melhor, ainda passando por adaptações, mas um time que estava mais pronto para a temporada do que o Ceará, que era um time realmente que estava começando do zero, que praticamente estava iniciando um departamento de futebol, uma gestão, um elenco novo, um treinador novo, mas que a gente pontuou bem naquela análise de elenco que tinha os valores individuais um pouco mais interessantes que do Sport. Eu acho que foi o que mostrou no jogo hoje, né? O Sport teve mais controle do jogo, mas o Ceará conseguiu ser eficiente com questão de uma noite inspirada de jogadores de talentos mesmo, como o Janderson, a boa partida do Eric. Esses jogadores foram eficientes, fizeram uma diferença na noite, mas o Sport mostrou claramente que tem mais conjunto. Acho que deixou claro, inclusive, que o Ceará vinha em uma evolução, mas ainda tem muitos pontos a serem corrigidos em relação à questão tática. Eu acho que hoje ficaram expostas algumas fragilidades e até, assim, tentar entender assim, o que o Mourinho fez hoje, se ele realmente quis testar, se ele realmente errou nas escolhas, porque, inclusive, foi uma noite bem feliz do treinador. Por isso aí eu acho que hoje foi um ponto de confirmação, assim, nada definitivo, mas que a gente acaba
tendo mais confirmação do que a gente preveu para a temporada até aqui, para Ceará e para Sport. O Grilo tá pesado. Pode entrar no jogo já? Rapaz, o Grilo original. Agora. O Agora. Grilo original. Apoiei agora para pra voltar pra tela certa, viu? O Grilo original tá malhando. Tá Tá com pesado. copo Stanley. Tá dizendo que torcida única é bom. Tá conversando com o PM depois do jogo. Veja só. Em 26 já é Tebet. Meu medo é em 30. Canhão pesado. Meu medo é em 30. Eu vi a tweetada de João, assim, eu tá não em fui pra cima. curso. Eu deixei passar. Dessa vez, meu amigo João, deixei passar. Assim, quando eu vi o negócio do PM, depois ele veio aqui e falou assim, porra, foda se dissesse diferente, né? Velho. Mas tem outro grilo aqui fazendo uma zoada danada. Esse aqui é pesado, é época de chuva aqui, meu amigo. É cruel. Mas tá tudo em casa, viu? Tudo tranquilo. Mas, Léo, pode sim, companheiro. Pode sim entrar no jogo agora, com sua análise de jogo a partir dessa perspectiva do Ceará. Como você apresentou, viu o Sport se posicionar melhor, o Sport, de certa forma, ditar mais o ritmo da partida, mas não deixou de momento algum de ser competitivo e não deixou de momento algum de mostrar realmente essa eficiência que foi a marca nessa noite de hoje. Celso, o Ceará ele vinha em uma sequência que a gente já temia muito aqui, né? Porque ela vinha ocorrendo em meio à turbulência política que a gente vem falando incessantemente assim, em 2023, vem sendo a pauta de análise de futebol do Ceará. Não tem como não passar pelo lado político sempre, né? E a torcida temia muito que o Ceará ia enfrentar essa primeira bateria de testes para a temporada em meio à turbulência política, né? Mas quis o destino, assim, que à medida que a política do Ceará fosse, de certa forma, clareando, se organizando, dando sinais que ia ser uma etapa a ser vencida, assim, o campo, ao mesmo tempo, foi tendo tranquilidade. E eu acho que tem uma relação muito direta disso. Não tem como você apartar as duas situações. Eu acho que elas são muito próximas. E a sequência Sampaio, Fortaleza e Sport, assim, era algo que preocupava muito a torcida do Ceará. E o jogo contra o Sampaio, o Ceará já demonstrou uma evolução, assim, começo da sua evolução técnica, assim, alguma tranquilidade. No clássico, eu acho que o time exportou muito bem, e eu acho que hoje contra o Sport foi aquela baixa, aquele começo de evolução técnica, de organização, de trabalho de treinador, que sempre existe, assim. O time nunca mantém uma regularidade no começo de trabalho, assim. Então o Ceará vinha mantendo uma crescente e hoje foi aquele momento da baixa, assim. Mesmo o Gustavo Mourinho, ele optando por manter, né? Ele aparentemente ele achou esse time base ali, tendo ainda o Kaique Gonçalves ali improvisado pela lateral direita. Essa semana o Ceará recebeu alguns reforços, o William Maranhão para o meio, o Varley para a lateral, mas nenhum dos reforços estava disponível hoje, então ele repetiu essa escalação improvisando ainda o Kaique na lateral direita. Mas o Kaique já teve algumas atuações interessantes como lateral, assim, não tinha comprometido, mas eu acho que hoje o grande problema do time foi realmente de ordem tática, assim. Eu achei o time com as linhas bem espaçadas, ao ponto que o Sport caminhava com a bola no pé por todo o meio campo, assim. O Ceará ele tinha um espaço grande entre a linha defensiva e a linha de ataque, assim, e tentava fazer essa ligação com chutes longos, tentando buscar o Janderson ali, enquanto o Sport, quando recuperava a bola naquela pressão dos atacantes, ele conseguia ir conduzindo a bola com tranquilidade, sem pressão, até chegar ali no ataque. Eu acho que o Sport se manteve um time claramente mais organizado. Mas o Ceará teve a felicidade de achar um gol ali no começo do jogo, assim, um chute do William Formiga, que é um lateral que realmente não vem tendo atuações sólidas, mas não é aquele lateral que vem comprometendo. Mas teve um chute ali, aquele chute de uma felicidade extrema, assim, porque a gente vê poucas vezes o jogador daquele fazer. Ele conseguiu acertar, mas mesmo assim o Sport não sentiu, assim. Manteve sua organização, manteve o controle da bola, e o Ceará manteve essas linhas espaçadas, tendo muita dificuldade, errando muito passe. Eu acho que
essa perda do meio campo ela foi muito provocada pela péssima partida do Guilherme Castilho. Eu acho que era um dos pontos de equilíbrio daquele meio campo. Um jogador que conseguia avançar, que conseguia ter ali o controle da bola, conseguia dar velocidade, acelerar a bola, conseguia muito achar o Janderson, né, e o Eric. Ele era muito responsável por fazer essa distribuição rápida de jogo. Eu acho que o Guilherme Castilho hoje estava muito perdido no jogo, assim, errando muitos passes, tendo que voltar um pouco mais. Eu acho que ele sentiu muito esse espaçamento das linhas, assim. Acho que foi o jogador hoje que mais sentiu, assim. E o Ceará ali achou aquele primeiro gol no chute do William Formiga, mas o Sport continuou dominando as ações, assim. O Ceará tentando muito ali, esticando a bola com o Janderson, esticando a bola com o Eric. O Arthur Rezende também errando muito no meio campo, tentando. O Richardson fez uma boa partida no Clássico, mas hoje voltou a ser o Richardson, que é desde 2022, assim, sempre chegando atrasado, fazendo um jogo muito violento no meio campo, assim. Até acho que até demorou para levar o cartão amarelo. Podia ter comprometido a partida. Mas o Sport seguiu dominando as ações. Aquele gol foi fruto de um problema que o Ceará demonstrou desde o começo do jogo, assim, na saída de bola. O Ceará estava complicando muito naquela saída de bola, já tinha ali titubeado ali umas 2 vezes naquela saída, e foi do Guilherme Castilho, né, o erro de passe. O jogador do Sport conseguiu cortar ali o Richardson, que caiu de uma forma meio ridícula no chão ali, e o Juba acertou aquele chute ali, empatou a partida. E o Ceará só veio a reagir no jogo ali, num cruzamento ali, uma jogada do Eric, que recebeu a bola de escanteio e cruzou ali para o David Ricardo finalizar. E eu acho que ali o Ceará não era melhor na partida, mas acho que aproveitou as oportunidades. Virou o segundo tempo, que não mudou muito. Acho que o segundo tempo ficou muito a cara do primeiro. Assim. Esperava-se que o Morínigo ele fizesse a troca, né? Aproveitasse que o Guilherme Castilho estava muito mal, o Richardson estava amarelado. Entrasse com o Jean Carlos, acho que era um jogo que pediu o Jean Carlos ali para aquele meio campo, mas ele não fez isso, assim, insistiu. Acho que hoje foi uma partida que eu acho que o Morínigo se quis fazer testes, assim, errou em tudo que tentou, assim, hoje. A entrada do Giovani, inexplicável, assim, a permanência do Vitor Gabriel, que vinha muito mal na partida até os mais de 30 do segundo tempo, até se lesionar, na saída conseguiu ser expulso. Então, assim, eu acho que hoje foi um dia muito infeliz do Morínigo, assim. Quer queira numa tentativa de testes ou realmente espero que não tenham sido escolhas deliberadas, assim, porque ele conseguiu errar em todas. Assim. O Giovani não conseguiu dar a sustentação de meio campo que ele esperava. O Giovani é um jogador que é da base do Ceará, assim, que tem oportunidades com todos os treinadores. Assim, é impressionante como o Giovani tem oportunidades, assim, e não consegue emplacar, não consegue fazer uma sequência de bons jogos, e segue tendo chance, segue tendo oportunidade. Assim, é um jogador que a torcida não tem muita paciência, e a situação piora, porque aqui no Ceará existe uma coisa crônica desde o ano passado, que é o sindicato das esposas dos jogadores, assim, que era presidido pela senhora Vinícius Vina, que era quem determinava quem as esposas iam bloquear na internet. Às vezes tem que bloquear esse cara, tem que bloquear esse torcedor, tem que bloquear esse. Era a presidente do sindicato. E agora ela foi afastada, e a esposa do Giovani, ela quer ser a responsável por responder torcedores nas redes sociais, assim. E fez algumas... respondeu aí, até o Paulo Tailan aí, que é do Vozão Cash, assim. É um canal que tem um alcance muito grande. É um cara que é defensor do Giovani, elogia o Giovani. É uma defesa totalmente infundada, assim, porque a crítica foi realmente a qualidade do jogador. Ela apagou o tweet, apagou a conta no Twitter. E, assim, é algo que a diretoria tem que resolver. Acho que tem que aproveitar esse momento mesmo de saída do Vina. A esposa do Vina era geralmente que controlava essas esposas nesse sentido de rede social, e eu acho que agora tem que ter uma intervenção da diretoria diretamente nisso. Assim, os tweets já chegaram ao conhecimento da diretoria de futebol, e espero muito que dessa vez tenha tomado providência, assim, porque eu acho que isso afeta diretamente o clube. Eu acho que o clube se encontra num momento sensível e que não pode haver margem para isso. O Sport empatou o jogo ali com... perdão. O Grilo tá me desconcentrando aqui. O Grilo de verdade aqui.
Traz esse grilo pra ilha, porra. Mas aí, mais uma vez, o Eric, né, escapando ali pela ponta, eu acho que o Ceará conseguiu. Cauê destacou bem no tweet, eu acho que o Ceará conseguiu melhorar um pouco do jogo quando o Janderson entrou mais no jogo, né? E é impressionante como o Janderson ele entra mais no jogo no segundo tempo, assim, é o contrário, é um jogador de força física, de explosão, mas que engraçado que os melhores momentos dele, os melhores recortes dele pelo Ceará sempre são no segundo tempo. Às vezes ele faz primeiros tempos muito apagados, eu acho que hoje nem foi tanto, mas geralmente ele evolui mais no segundo tempo, acho que ele acha mais espaço, acho que ele pega o adversário mais cansado. E uma bola que o Eric abriu ali pela direita, conseguiu achar o Janderson, que cortou ali 2 e fez o 3-1 ali. A partida parecia controlada, até que, como eu disse, assim, era uma partida que o Vitor Gabriel vinha muito mal, né? Ele vinha combatendo muito ali na frente, batendo, mas já era para o Luvanor ter entrado mais cedo. E no momento da substituição, o Vitor Gabriel ali, no lance meio que ele fez uma falta desnecessária, bem dura, levou o amarelo, pediu para ser substituído na saída ali, não sei se ele se levantou, fez cera ou disse alguma coisa pro árbitro, levou o segundo amarelo e foi expulso. Então ali o Ceará era a lógica do jogo, mas o Sport fez o gol muito rápido, fez o segundo gol muito rápido e é o que se imaginava que o Ceará ia sofrer ali até o final do jogo. Mas assim, substituiu, entrou o Lacerda, posteriormente ele entrou com o Luvanor e o Lacerda, né, fez essas substituições. E o Lacerda tem essa vantagem ali na bola aérea, que é um grande problema do Ceará. Eu acho que nessa partida mesmo o Ceará teve muitas falhas na bola aérea no começo do jogo, mas depois, naquela pressão do Sport na reta final ali, acho que ele conseguiu suportar bem. E é uma coisa desse Ceará, assim, que eu acho que precisa ser preservado para o resto da temporada. É um Ceará que vem brigando muito até o final dos jogos, assim. Na vitória contra o Sampaio, ele chegou a levar uma pressão do Sampaio ali no final do jogo, e suportou bem. Eu acho que no Clássico levou uma pressão do Fortaleza e conseguiu suportar bem. E hoje contra o Sport também, por ter um jogador a menos, por o Sport já ter mais qualidade no jogo, tá melhor no jogo já na partida, tem mais entrosamento. Sofreu ali com uma pressão muito pesada no final do jogo. E eu acho que é um time que vem sabendo segurar resultados, assim. Eu acho que isso vai ser muito importante para uma Série B que o Ceará tem, essa necessidade aí de subir. Então foi um resultado muito importante. Eu acho hoje o Ceará atingiu novamente a marca de 37 mil torcedores, assim, são mais de 2 mil novos sócios depois da saída do presidente Robson de Castro. A torcida vem se engajando, vem voltando aos estádios, vem se motivando e depende muito desse suporte que o time vem dando em campo, assim, essa melhoria do ambiente, essa tranquilidade. E eu acho que um jogo foi importante para a questão do resultado, pela questão de saber segurar o resultado ali até o final, de saber brigar mais, de corrigir aquela bola aérea, mas eu acho que é um jogo taticamente que expôs alguns pontos perigosos que o Mourinho precisa ver. Eu acho que ele demorou muito, teve um primeiro tempo inteiro com aquele espaçamento de meio campo acontecendo e ele permitindo, e além das mudanças que eu já destaquei, assim, que foram muito erradas e se mostraram muito erradas na forma como o time produziu ali depois que ele começou a alterar o time em campo. Ô, Léo, uma pergunta sobre um jogador que vem de Pernambuco, né, e muito ídolo da torcida do Náutico, chegou a ter um interesse público em vestir a camisa do Sport, acabou indo para o Ceará. Qual a situação de Jean Carlos hoje, hein? Reserva mesmo? Tá jogando... Qual a situação? Porque hoje não foi nem acionado, né? Pois é, o Jean Carlos, acho que a torcida gosta muito dele, assim, ele vem fazendo boas partidas, sempre que entra, vem fazendo gols, vem dando assistências, vem fazendo boas partidas. E ele era titular sempre enquanto o Vina estava aqui. Assim, o reserva era o Guilherme Castilho. Mas depois que no teste, no jogo contra o Sampaio, o Mourinho testou o Guilherme Castilho ali como meia, e ele vinha sempre jogando como volante, vinha sempre jogando mais atrás. E ele fez algumas partidas interessantes como meia, foi muito bem no Clássico, né? Foi o destaque do Clássico. E ele prefere, assim, eu em jogos, não hoje contra o Sport, mas em jogos contra adversários mais frágeis, eu testaria o Guilherme Castilho mais atrás com o Arthur Rezende. Assim, eu tiraria o Richardson, que está muito mal, porque não está marcando, nem está construindo. Assim. Eu acho que, de forma alguma, ele está protegendo, então não tem por que não ter um jogador mais habilidoso, com poder de marcação menor. Mas hoje foi porque realmente o Guilherme Castilho vem em evolução. O que eu achei hoje
que o Mourinho errou foi não ter colocado o Jean Carlos ali logo no começo do segundo tempo. Porque era um jogador que vinha num ritmo bom, vinha numa crescente, vinha produzindo. E ao mesmo tempo o Guilherme Castilho, que acabou de ganhar uma posição, vinha muito mal na partida. Boa, ótima observação aí. Tá esclarecido então, né, sobre Jean Carlos, Fred? Totalmente. E multa aí, porque vamos ter agora uns 15 minutinhos sem esse grilo, pelo amor de Deus. Não, vou falar menos. Não, mas não era nem de você, maestro. Na verdade, era o grilo de Léo, pô. Fala, então, camarada, mas vamos lá, vamos fazer agora a leitura do jogo. Não, porque o grilo é lá. em determinado momento, maestro, você comentou com a gente ali, porra, o Sport perdendo de 3-1 e o jogo relativamente controlado. E eu acho que foi uma leitura bem precisa que você fez ali, daquele jogo que, de certa forma, descreve o que foi a partida como um todo. Não é isso, maestro? Celso, já foi dito aqui por Fred uma leitura que eu sempre pontuo quando a gente pontua. Isso é uma coquinha. Esse barulho aí é o quê? Microfone, pô. Microfone de Fred. Não, é uma coquinha. Isso é uma coquinha botando no copo, porra. Cheio de gelo. Isso aí. Eu sempre pontuo quando eu concordo com o Fred que a gente discorda tanto, mas é preciso pontuar que de vez em quando a gente concorda também. E nesse lance desse jogo hoje, eu acho que tem um vencedor que acha que tem muito a melhorar e um perdedor que não sai com terra arrasada. O Bahia saiu com terra arrasada, tá? Só para ver uma diferença, já que a gente está abordando esse mesmo programa. O Bahia saiu com terra arrasada dentro de Fortaleza e não é só o resultado, é a falta de futebol, como já foi visto aqui na primeira parte do bloco, para quem chegou no programa, para quem chegou agora, é só puxar depois. Agora fique no ao vivo, mas depois você puxa a barrinha e pega o primeiro bloco, caso não tenha visto. Lá no PV, se desenhou assim até uma porradinha, porque estava 3-1 o Sport tentando, e eu até falei com o Celso, isso aqui ou é 3-3, no final eu errei, ou é 3-3 ou é 4-1 Ceará, porque estava de um jeito assim, o Sport continuava jogando exatamente da mesma forma com o jogo quando fez 1-0, quando empatou 1-1 para fazer o 2-1, quando o Ceará fez o 2-1, quando o Ceará fez o 3-1, só não foi a mesma coisa quando fez o 3-2 porque não teve jogo. Aí não dá para dizer que o Sport continuou jogando do mesmo jeito, porque o jogo não existiu. Mas enquanto teve jogo, assim, foi muito curioso assim, de ter jogado com um ritmo de jogo que, ao mesmo tempo, ele expõe qualidade e deficiências claras mesmo no início de temporada, porque não acaba, na hora que você vai para um roteiro em pouquíssimo tempo, ser um roteiro tão semelhante, aí você é bom não achar que é uma grande coincidência, que foi o segundo tempo do jogo dos aflitos com o primeiro tempo do jogo do PV. O Sport vencia só para contextualizar para a galera do Ceará que está aqui, caso não tenha visto, está tendo audiência boa, tem gente de tudo que eu testado aí. O Sport vencia pelo estadual o Náutico por 1-0, volta do intervalo, 1 minuto de jogo, o Náutico empatou. Só estou dizendo isso porque vamos tomar como se esse fosse o primeiro gol da partida, porque o Ceará faz 1-0, quando o Náutico faz esse gol, não é o primeiro gol da partida, o Náutico empata o jogo. Mas por isso que eu estou falando do recorte do segundo tempo. O Náutico faz no comecinho, o Ceará faz no comecinho. O Sport continua jogando do mesmo jeito, não demora muito, consegue um empate, nos dois casos. Desperdiça oportunidades mais claras contra o Náutico, é verdade, mas desperdiçou também contra o Ceará e algumas até que não ficam nem no scout, como o chute para fora de Juba, uma bola assim que foi raspando a trave e tem uma condição boa, ou um cruzamento que foi da esquerda de Cariús, que Juba quase chegou na pequena área para desviar. Aquilo não foi nem finalização, aquilo foi só uma jogada que não conta para estatística nenhuma, mas foi um lance perigoso. Então, assim, o Sport jogando como visitante nos dois casos, né, nos aflitos e no PV dentro do Ceará, sem sentir tanto o jogo, como já senti em outras oportunidades, tanto nos aflitos como no próprio PV. Tenta buscar o 2-1, não consegue, começa a falhar nas finalizações, não muda a partida, continua na posse de bola e o adversário, no fim do jogo, no caso do Náutico, rendeu o empate, no caso do Ceará, rendeu a vantagem no intervalo. É bom não achar que isso é uma grande... é bom não achar isso uma coincidência. Acaba sendo o perfil de um time que não é eficiente nas finalizações, como não foi no Clássico dos Aflitos e como não foi dessa vez também. E a deficiência das finalizações pelo lado do Sport, elas ficaram mais claras ainda no segundo tempo. Antes de fazer o segundo gol de Love,
uma oportunidade que o Labandeira perdeu, que ele também tinha perdido nos aflitos. Só que quando ele perde nos aflitos, ele consegue depois, na segunda tentativa, conseguir marcar. Ele conseguiu marcar. E outra de Wanderson, que tinha acabado de entrar, cortou o zagueiro, chutou e Richard foi bem nos dois lances, tá? Richard defendeu bem nos dois lances. E aí eu vou para o segundo ponto da análise. Primeiro, essa coincidência do clássico na visão do esporte, na minha visão em relação ao desempenho do esporte. E a outra é o comportamento dos goleiros nessa partida. No caso do Ceará, a estatística ela é fria. O Ceará abriu 3-1 em 3 finalizações na Barra. Não houve nenhum outro chute na Barra. O Ceará teve outras finalizações que foram para fora, que foram batendo no zagueiro e tal. As finalizações que foram para a Barra, o Ceará abriu 3-1 com 3 chutes na Barra. Do outro lado, o goleiro evitou. Do outro lado, teve um goleiro que conseguiu trabalhar em bolas difíceis. Renan não conseguiu trabalhar em nenhuma bola difícil. E aí, algumas até nem tão difíceis assim, porque o terceiro gol do Ceará, a bola não foi no canto dele. O primeiro foi. O primeiro dá para você exime o goleiro do Sport. É um ótimo chute de Formiga. O terceiro gol do Ceará, eu já acho que era completamente defensável. Assim, completamente defensável. No meio da barra, pô. No meio da barra, assim. Foi de longe, dava para ter um tempo de reação. Eu acho assim, que teve uma colaboração muito grande dele. E no segundo lance também, porque Cauê já batizou de controle. Nunca tinha escutado essa, mas foi muito boa. Controlador de voo. Vendo todo mundo tá voando, o cara fica sentadinho, né? Porque assim, o cruzamento, embora tenha sido nas costas de Juba com o Levi Ricardo ter marcado o segundo gol do Ceará lá no finzinho do primeiro tempo, mas é uma bola cruzada na área, dentro da pequena área. O goleiro estava literalmente embaixo da trave. Assim, ele ficou embaixo da trave. Assim, não era, Fala, Fred. Já tirou. Não, esse lance eu precisaria rever para sentenciar, Cássio, porque. Não sentenciando, não. Para mim, a falha é o terceiro gol. Eu também acho. Na verdade, eu até diria o seguinte, só para não perder o raciocínio. O segundo gol, eu preciso rever. Eu procurei na internet rapidinho nos cortes e não achei. Mas o ponto de Caio é o seguinte. Mas aí ver a altura da bola, porque eu acho que ela passou muito alta. Mas não é ver de forma analisada, não é analisar de forma isolada. É trazer mais uma vez para o jogo dos aflitos. Que aí quando você vai que não é uma bola cruzada na área que o goleiro não sai. Por isso que eu estava tentando contextualizar. Aí você vai para os aflitos e você enxerga que a bola cruzada de outra forma, como foi, ele também não sai. Mas nos aflitos não tinham que fazer, não. Assim, eu acho que aí. Então, beleza, então o goleiro tem culpa, não. Deixa eu não é isso. Não, veja só. Então a gente tá falando do goleiro aqui. Eu escutei, veja só, tá 1h30, eu esperei todo mundo falar, pô. Sim, pô, calma, a gente tá falando do goleiro. Tu quer entender você falar do goleiro daqui a 1 hora? Pronto, agora eu vou falar do goleiro. Bem. Tá bom, pelo amor de Deus, pô, um pouquinho de paciência. Eu tô paciente, esperei 1h30 para falar. Não, todo mundo esperou, pô. Tá? Então, o que eu quero dizer do goleiro é o seguinte: eu preciso rever o segundo. Eu acho que o goleiro, já tuitei e tal, é o grande debate do jogo em torno do esporte, porque para mim a partida expôs Renan. Renan fez uma partida negativa. Eu só quero dizer o seguinte: o segundo gol, eu queria rever a altura da bola, porque ela foi muito alta. Agora, só para concluir, o que realmente incomoda é o seguinte: e se fosse só o primeiro, só o segundo ou só o terceiro, o problema é que são os três. O problema é que todas as bolas com grau de dificuldade médio ou difícil na barra do esporte, assim como em 2022, estão entrando. Esse é o problema. Não precisa ser um frangaço, como Saulo levou frangaço, como Carlos Eduardo levou frangaço. Não é porque você não tem mais Saulo e Carlos Eduardo. Você precisa de um goleiro para intervir. Você precisa de um goleiro para fazer o que Richard fez quando Wagner Love ficou cara a cara com ele, para fazer defesas importantes, e não para todas as bolas que vão na barra ou que passam na área, que elas resultam em gol. Então, para mim, assim, o maior problema de Renan é que é um cara que não está ajudando. Independentemente de localizar a falha no segundo gol, no terceiro gol. Para mim, o terceiro gol é o pior. O segundo eu precisaria rever. Eu estava tentando, antes de falar, eu estava tentando puxar pela memória. É uma passagem pequena, assim, uma defesa difícil. Eu lembrei de uma no chute do Campinense, quando ele estava 0-0. Para dizer assim, alguma defesa difícil, assim, para alguma defesa um nível de dificuldade um pouco maior, e eu lembrei dessa. Pode ter tido alguma outra, essa foi a que me veio à cabeça. E contra o Ceará, a primeira
assim, não vou dizer que nenhum goleiro pegava, não é isso não, mas assim, não dá para não tem culpa dele. No segundo eu acho que tem, porque a bola é uma cabeçada dentro da pequena área, uma bola, ela não é aquele cruzamento assim, é um cruzamento bem arqueado, ou seja, que dá tempo de reação para o goleiro, e ele ficou embaixo da trave mesmo, como se estivesse protegendo da chuva. E o terceiro gol, para mim, esse é inquestionável, a bola foi, como o Fred falou, basicamente no meio do gol. Mas a questão, independente de ser falha ou não, o ponto é que foram 3 finalizações. O terceiro gol do Ceará sai quando? Sai 15 minutos. Eu marquei o tempo aqui. Eu não estou de cabeça aqui. O terceiro gol do Ceará, 10 do segundo tempo. 10 do segundo tempo, ou seja, em 55 minutos de bola rolando. Não é 55 do segundo tempo, não, tá? 55 juntando os 2 tempos, para não confundir já aqui os lobos. O Ceará mandou 3 bolas na barra e o goleiro levou as 3. E isso já tinha tido um pouco dessa percepção no Clássico dos Aflitos. Então, assim, é importante que ele defenda, que não seja um goleiro milagreiro, assim, meu irmão. Não é só foi falado até na Champions League mais tarde. Não adianta na transmissão de PSG, a galera criticando Donnarumma, de PSG e Bayern, que assim, não adianta ser um goleiro milagreiro e não pegar bolas defensáveis. Dessas 3, eu acho que uma era indefensável, as outras 2 não. E do outro lado, isso é para continuar, para não perder essa linha, como o Fred falou, de raciocínio, é o ponto onde teve outro goleiro já mais testado dentro do próprio Ceará, mas que fez 2 defesas de um nível que a gente não tem visto no esporte. Que primeiro que o Sport não tinha sido, que não tinha sido nesse nível do Sport, e a impressão nesse momento é que o goleiro do Sport não defenderia aquelas bolas. Então, e isso não eram, nenhum desses lances foi para fazer o 3-3, tá? Esses lances seriam para teriam antecipado o 3-2. O jogo estava 3-1, Richard defendeu outro, teve um gol impedido, aí finalmente o Sport fez corretamente pedido, na minha opinião, porque eu acho que lá a Bandeira participa, e finalmente o segundo gol do Sport. Mas assim, esse tempo que Richard conseguiu adiar o segundo gol do Sport, ele manteve o Ceará completamente no jogo, porque o Sport poderia ter tido, em vez de 20 minutos, como teve, né? Porque foram 10 de acréscimo e teve 21 minutos, porque o gol foi aos 34 de Love, ou seja, seriam 11 mais 10. Em vez de 21, poderia ter tido 30 minutos, 35 minutos de oportunidade, de tempo para buscar, para reagir, mas o goleiro do Ceará teve seu papel para evitar isso. Então, embora coletivamente o Sport tenha feito uma boa partida, eu acho que coletivamente o Ceará não fez uma boa partida. Me estranhou, eu achei muito estranho o Sport controlando o jogo daquele jeito no PV. Até porque eu vi boa parte do jogo de Ceará e Fortaleza, embora no final o Ceará tenha levado a pressão para segurar o resultado e tal, mas uma outra lógica de clássico, eu entendo isso naturalmente, mas eu não imaginava que depois de conseguir aquele resultado, da sequência que o Ceará conseguiu estabelecer, que ele não teria as ações da partida como foi nessa noite. Assim, me chamou muito a atenção. Até falei, rapaz, eu não lembro do Sport jogando desse jeito, não. Tá? E quando eu falei para Celso, assim, ó, o Sport tá levando de 3-1 e o Sport não está jogando mal. O Sport não está levando o baile do Ceará. Mas, obviamente, o futebol tem eficiência. O Ceará foi muito eficiente, como o Náutico tinha sido eficiente. E nessa conta, o Sport, com a defesa até então segura, tomou 5 gols. Eu estou juntando um jogo do Pernambucano da Copa do Nordeste, mas são os últimos 2 jogos do Sport. Foi quando o sarrafo foi subindo, né? Tava pegando só time um jogo com o ABC e todos os outros da 4ª divisão ou sem divisão. Aí pega o Náutico, que embora esteja na 3ª divisão abaixo do ABC, mas tem um clássico que foi como visitante com o ABC, o jogo ainda foi na ilha. Depois pega esse agora, e ainda vai pegar o Bahia depois, ou seja, o nível foi subindo. E na hora que o nível subiu um pouquinho, eu acho que, embora coletivamente o Sport tenha ido bem, tanto contra o Náutico como contra o Ceará, individualmente ele teve muitos problemas. Nas finalizações contra o Náutico, que no caso foi Wagner Love, dessa vez, individualmente, debaixo da barra. Teve até uma partida muito ruim de Thierry, mas assim, essa teve um problema debaixo da barra. Quanto ao Ceará, individualmente, me chamou a atenção quando o Léo falou 2 vezes de Richardson, da crítica, é muita visão de futebol. Eu gosto muito de futebol. Richardson, para mim, foi um dos melhores jogadores do Ceará. Essa é muito assim de achar assim. Eu acho que dentro do jogo, como ele ficou pilhado, o jogo ficou pilhado na reta final. Desses 21 minutos, o Sport teve uma chance de empatar, que foi aos 53, que foi uma cabeçada de Fabinho. Não teve nenhuma outra chance real. Teve muita bola levantada, tentando levantar, tentativa de infiltração, tentativa de troca de passe, era com a linha de 5. O Sport tentou bastante, mas não conseguiu. Desses 21 minutos do segundo gol do Sport até o apito final, o Sport teve um lance, foi aos 53. E parte disso aí, Richard já tinha feito sua parte, Thiago Panussá foi muito bem.
E eu acho que Richardson foi uma peça essencial no Ceará nesses 20 minutos finais, para manter um time completamente ligado, até um pouco até pilhado, até além da conta, mas dentro do que é o jogo de futebol, cabia o árbitro, se tivesse que dar mais de um minuto era para ter dado, mas o árbitro não deu problema ter sido uma atuação dele, porque cabia até, porque realmente não teve jogo, mas o Ceará não inventou isso. Eu já vi o Sport fazer isso, tá? Então, assim, o Ceará não é o rei do antijogo, né? Antifutebol também é futebol, né? E só para dizer que não é o Ceará, não é o Mocinho, eu já vi o Sport fazer isso. Eu já torci para que no jogo, do jeito que estava, para que o Sport fizesse isso, que talvez fosse o caminho mais fácil para segurar o resultado. Eu já vi isso. Mas hoje foi o Ceará. Sara Porto, da Globo Nordeste, ela deu a tuitada perfeita. Ela falou: tudo que a gente queria era o Ceará naqueles 4 minutos finais contra a Croácia. Não levava nunca um gol, né? O Ceará foi especialista hoje. Então assim, para quem estava torcendo para ser o gol, obviamente foi muito irritante. Mas não tem choro de nada disso. Todo mundo já viu seu time fazer isso. A luz ficou acesa. E já viu, inclusive, fazer e no final levar o gol do mesmo jeito também. Fazer e não funcionar. O importante é ter a luz acesa até o fim, né? Prefiro muito mais o que teve no PV do que muito mais do que aquilo lá no. Qual é o nome? Castelão. Qual o nome, pô? Não é esse não. Era o de Juazeiro, porra. Adalto é foda. Adalto foi foda. Adalto teve tudo. Jogar. Detalhe, tá para ter um Juazeirense Bahia, viu? Eu tô torcendo muito por isso, inclusive. para um Juazeirense nas finais do Campeonato Baiano. Adalto cruzou ali um pouquinho ali, né? Cruzou. O Adalto foi. Não foi antifutebol, né? O Adalto foi práticas para além do futebol, o que não houve hoje no Ceará, né? O Ceará fez o que. Mas deixa eu só para concluir, isso são os 20 minutos finais. O Ceará não são 90 minutos dentro de jogo, não, tá? Isso são 20 minutos onde o Ceará toma um gol, um minuto depois, ou quase um minuto e pouco depois de perder um jogador. Então o roteiro ficou muito para tomar um empate. Tipo, perde um jogador, um minuto depois, o outro time que já vinha bem, consegue reduzir. Então, assim, o roteiro ficou, o Ceará fez o que cabia a ele naquele momento, da forma como enxergou para buscar o resultado, e conseguiu o resultado. Não teve gol anulado, não teve roubo, não teve nada. Teve a parte da arbitragem disciplinar que cabia ao árbitro. É um time que tem potencial técnico, mas coletivamente não me agradou o futebol que o Ceará jogou, não. É assim, repito, me chamou a atenção a calma que o Sport jogou no PV. Eu não imaginava isso de jeito nenhum. Até no Castelão maior, mas no PV daquela forma, 13 mil pessoas, colado um aspecto de caldeirão, e assim, o time não jogou com o que a torcida estava fazendo. A impressão é que a torcida estava esperando um time muito mais aceso, e o time foi completamente moroso, mas foi muito eficiente. E na hora que conseguiu construir uma vantagem muito boa, aí em algum momento tem um insight de, meu irmão, vamos segurar isso aqui, construir o resultado. Porque o Ceará não estava jogando para ter um 3-1, mas na hora que conseguiu ter esse 3-1, irmão, aí ele tinha que manter esse placar que foi construído aos 10 do segundo tempo. A primeira derrota do ano, inclusive, se você for pegar um termômetro aí da torcida do Sport, nas redes sociais, aqui no chat, ela foi muito melhor assimilada do que o empate contra o Náutico. Porque o time foi melhor. O time ele, como o Cássio já trouxe, eu achei muito válida essa leitura de pegar o que é que aconteceu nesses 2 jogos. Porque a gente está vendo aqui, para quem está assistindo o programa no YouTube, do lado da gente tem uma manchete do NE45 e está dizendo o seguinte: em jogo de 5 gols, o Ceará é mais eficiente e vence o Sport no Nordestão. Se a gente modificar a foto, colocar a foto do Náutico e dizer o seguinte: em jogo de 4 gols, Náutico é mais eficiente e consegue o empate nos aflitos. A manchete estaria certa do mesmo jeito, porque nos 2 jogos, o Sport vai ter a palavra eficiência voltada contra ele. Nos 2 jogos, o adversário fez menos do que o Sport em campo, taticamente. Criou menos do que o Sport, teve menos capacidade de envolver.
Surpreende isso contra o Ceará. Contra o Náutico até que não. Contra o Náutico era esperado, contra o Ceará surpreende, e naquele primeiro tempo surpreende até na intensidade. Né? O Sport foi muito bem. Já estava melhor que o Ceará em campo, leva o gol, e ele vai muito bem até o empate, até um pouquinho depois do empate, que é quando o jogo se restabiliza, e o Sport até... É porque, pronto, eu vou fazer muito pouco comentário sobre esse jogo, porque Cássio já fez a base, e o que eu quero falar da eficiência está aí. Existem duas formas de desperdiçar chances ofensivas, né? Boas chances de gol, que vem sendo recorrentes no Sport. Ela se deu no primeiro tempo, que é o Sport chega na linha da área, chega na intermediária, e a sensação é que finaliza de qualquer jeito. Se livra de uma possibilidade de uma jogada mais incisiva. O Sport constrói até a entrada da área e meio que chuta do jeito que dá, arrisca de qualquer forma, não procura um envolvimento maior, uma criação maior da jogada. Tá? O próprio gol do Sport é uma linda jogada de Juba, mas ela é um pouco da síntese daquilo. Na linha da grande área, a jogada meio que acaba. Do mesmo jeito que Juba foi muito feliz no corte. Foi o primeiro gol contra o Náutico. Do mesmo jeito, exatamente. Do mesmo jeito que Juba foi muito feliz no corte, na finalização, a gente tem bola de Jorginho chutando para cima, a gente tem bola de gente que chega de trás chutando para cima, dando porrada para cima, sem nexo, bola para fora. A gente viu muito isso. Tá? E mesmo depois do gol, a gente seguiu vendo, tem uma bola que Juba pega de primeira, que Wagner Love tá passando sozinho. A bola, eu acho até que o Juba fez certo em finalizar, a bola passa muito perto. Até porque o Love vinha de trás, né? O Juba já tinha engatilhado o chute quando o Love vai aparecer na divisão dele. Sai meio sem jeito, queria mais ou menos aquilo, passa muito perto. Né? E o Sport ali em cima, o Sport buscando, mas tem essa finalização de qualquer jeito. E esse é um perfil da finalização. O outro é quando há jogada de envolvimento, e aí talvez isso seja uma consequência da grande sequência de jogos fáceis que o Sport teve. Porque jogo fácil é uma armadilha. Jogos fáceis, tu perde um gol, daqui a 3 minutos tu tem outra chance, daqui a 5 minutos tu tem outra chance. Porque você pegar o que Janderson fez do Ceará, depois que ele limpa, a gente tá dizendo aqui, foi no meio do gol, meu irmão, foi uma porrada na veia. Bateu para dizer assim, meu irmão, se o goleiro quiser, que dê um jeito de pegar. Compara a forma com que Janderson finaliza para a forma com que Wanderson finaliza. Wanderson dá um corte perfeito, fica na cara do goleiro e dá o chute mais básico possível. A meia força, a meia altura. Né? Richard cai. Veja só, é uma falta. E escrevendo, a gente segura algumas palavras. A chapada de Mocelli. Escrevendo, a gente segura algumas palavras que falando, a gente pode. Elas dão fica mais fácil trazê-las. Parece faltar tesão no Sport de fazer o gol. Wagner Love sai na cara do goleiro e quer passar por dentro do goleiro. O Sport recuperou bolas na entrada da área contra o Náutico, ganhou bola na entrada da área contra o Ceará, e nenhuma dessas bolas teve finalização. O Náutico deu bolas na entrada da área do Sport, na entrada da área para o Sport. O Ceará deu uma bola na entrada da área para o Sport. E Wagner Love não teve confiança de bater. Tá na hora de fechar os olhos e bater, meu velho. De bater forte na bola. Tá? E o Sport tá com muito toquinho. E pouca sede de fazer o gol. Eu acho que isso é um pouco consequência dos jogos fáceis. Talvez depois da primeira derrota, tá? Quarta-feira contra o Bahia, bolinha pintar ali dentro da área, uma volta e bater com raiva, bater para tirar do goleiro, para fazer o gol. E não para simplesmente bater. Né? Então, esse problema de finalização, ele faz parte, porque a eficiência do adversário, que está no título aqui, que é o eixo do jogo de hoje, também parte da ineficiência do Sport. Tá? Também parte da ineficiência do Sport. E o outro lado, tá? Já abordado aqui também, né? Eu até interrompi Cássio para não alongar aqui, que é a sensação de que se chutar na barra é gol. É uma sensação horrível para qualquer time. Tá? Porque, olha só, se você pegar todas as jogadas e analisar uma a uma,
Renan não tem culpa no primeiro gol do Náutico, aquele bate-rebate louco. Renan não tem culpa no segundo gol do Náutico. Renan não tem culpa no primeiro gol do Ceará. Enquanto o Cássio falava, né, Rodrigo mandou para mim um vídeo, eu revi o lance. A bola passa muito alta, muito alta. Não tinha como ele intervir enquanto a bola cruzava a área. A chance de intervenção dele era sair para dividir aquela bola, a bola que Juba não porra, cobre. não é super-homem catar a bola em cima, não. Mas ele não tinha essa como, bola ele muito teria... alta, isso não é ponto contra ele, isso é a favor dele, pô. A bola Isso, muito alta significa que o roteiro dela é maior, pô. Ou seja, ele tem mais previsível também, inclusive, né? Já sabe onde vai cair. Agora, era muito de Juba a bola, né? Era muito de Juba. O zagueiro do Ceará vem por trás e cabeceia. Só que eu estou dizendo, aí beleza, é um lance só. Fosse 2-1 para o Sport, esse gol aqui a gente tava passando despercebido dele, tá? Tava passando despercebido dele. E aí veio o terceiro gol, que como eu falei, porra, eu tô elogiando a forma com que Janderson bate para definir. Né? Tenta passar de cabeça, tira um pouco da visão do goleiro, mas a bola vai no meio da barra. Se é só aquele gol, não tem problema. Mas as 5 últimas bolas da barra contra o Sport foram gol, pô. E foi 3 golzinhos bem safados, os 2 gols do Náutico e o segundo gol do Ceará, apesar da linda jogada de Janderson, né? Safado para quem leva, porque Janderson, né, brincou ali com o menino da base do Sport, estava na direita, cruzou e Juba falha o cabeceio. Mas são gols assim, gol dentro da pequena área, pô, tá? Gol dentro da pequena área. Então, a questão da fragilidade na hora de levar o gol tem sido muito recorrente. Ficou fácil fazer gol no Sport. E aí você já pode. Aí você busca outros gols na temporada. Aquele golzinho do Maguari. Teve um chute na trave, acho que foi contra o Porto. Aí você vai buscando alguns golzinhos assim que vão para a soma. Na hora que o goleiro não está pegando, vão para a soma. Tá? Como o Cássio falou, contra o Campinense, Renan fez a melhor partida dele pelo Sport. Se teria algo mais a incluir, além da falta de poder de definição no ataque e da falta de intervenção efetiva do goleiro, essa questão estaria um pouco daquele desmembramento de como o Anderson, né, utilizou a base, deixou de utilizar, porque o garoto foi para o fogo, né, o lateral direito, que poderia ter sido testado. Já aqui, Davidson. Fez a vida ruim. Foi um ponto negativo do time. Tá? Inevitavelmente. Apesar Eita, começou a contar, Fred. Ian, que queria ver em campo. Celso. O que foi, Cássio? Tá dando uma cortadinha, Fred, uma picotada, mas acho que deu uma estabilizada depois. Fala de novo. Certo. Não, eu quero dizer o seguinte. Não sei exatamente de onde parou, que essa questão da utilização da base por parte de Henderson, que aí o Davidson a gente podia ter visto antes. E não é a gente ter visto, ele ter jogado antes, ter passado antes. Ele entrou na. Olha só, se ele precisou jogar contra um time muito mais forte. Ele poderia ter marcado jogador, ponto esquerdo do Belo Jardim, ponto esquerdo do Afogados, para ter um mínimo de confiança e não entrar no fogo, tendo que marcar Janderson. E não conseguir marcar. Quando foi que isso aconteceu? Curiosamente, é Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, será? Foi Vitor Gabriel que estreou, lateral esquerdo, 16 anos, que estreou contra o Corinthians em Itaquera. Então. E aí o menino foi mal. Eu comento sobre isso. Fala. E o menino foi mal. Aí, foi horrível. Se você que é menina, a estreia do Gabriel, que a gente queria ver. Horrível. Infelizmente, ele foi horrível nessa partida. Foi horrível. Nesta partida. Aí entra Jean naquele momento, tá? Porra, naquele momento, o time estava bem. Aquelas 2 últimas substituições, era muito melhor ter deixado quem estava em campo. Tá? Não, aí você coloca o Jean. Cansou, né? Assim, porque não tem menor sentido. Imagina ter cansado. Mas mesmo na bandeira que não estava bem, se é para tirar na bandeira, coloca Paulinho. Coloca Jean. Assim, então, Henderson sucumbe à pressão de utilizar a base no fogo. Tá? Esse é outro ponto que fica. Mas, assim, é importante deixar claro o seguinte, e isso o torcedor do esporte tem que aprender para não
incendiar a própria crise do clube. Quando eu falo, eu já fui aqui combatido algumas vezes. Fred, você está falando como se a torcida não fizesse isso tal. Aí você já tem vídeo de Anderson irritado. Porque as coisas vão ruminando e entram. Tá? O trabalho, ele é bom. O Sport jogou bem. O Sport fez uma partida. Eu acho que chamar de aceitável é até ser um pouco ranzinza. O Sport fez uma boa partida. Né? E a eficiência do jogo tirou a chance até de empatar. Mas a administração de Anderson, da base, dos jogos que poderia poupar, ela se mostrou errada. Tá? Ele perdeu. Se ele fez essa aposta, ele perdeu, porque nos 2 jogos mais importantes, o time fez 1 ponto, o time tomou 5 gols e o time foi vulnerável. O time não teve lateral direito, o time não teve as melhores peças na hora de substituir. Tá? O time não teve o seu melhor em campo. Eu falei, quando o Sport leva o gol de empate do Náutico, o Sport era João Igor, Fábio e Matheus Vargas no meio. Né? Algo que talvez a gente não volte a ver nessa temporada. Né? E hoje, no jogo de maior dificuldade técnica até aqui, Davidson entra no fogo e Jean entra, né, nem no fogo, já estava em chamas a partida ali. Né? E ainda leva as porradas, porque a turma de Ceará estava marcando trincada, metendo logo um tapa na cara, empurrão, meu irmão. O Pirra, assim, hoje dá não, meu velho. Tudo que o Pirra queria ali era o chuveiro e o avião. Para voltar, porque teve a carta de apresentação da porra, logo que ele entrou em campo ali, foi... Dando 2 cipoadas dele, ele caiu e ainda levou o esporro. Né, Fred? Isso é um clássico, né? Isso é um clássico, lógico. né? O bom foi que ainda levou o esporro. Ainda. Me fugiu. Danilo Barcelos, Giovani, os dois fizeram. Um tocou, o outro empurrou, o cara caiu, Danilo Barcelos ainda foi gritar na cara do Pirraia. Aí foi muito no fundo. Mas clássico. É isso. É isso. É saber do lado do Sport que está na direção certa, mas se você não pegar esse jogo e entender por que perdeu, e se não pegar o jogo do Náutico e entender por que empatou, se você disser assim, não, foi um acidente de percurso, no próximo meu goleiro defende, no próximo meu atacante faz. Se você tratar dessa forma, vai perder outros jogos. Vai perder jogo da Série B. Boa. Eita, jogou bem fora de casa, perdeu. Eita, foi, ó, que pena. Porque foi assim ano passado, Sport Operário. Tá? Jogo que o Sport levou gol do meio de campo. Então, assim, acho que foi Novo Horizontino levou gol do meio de campo. Não adianta ser levemente melhor. Não adianta ser mais organizado. Você precisa ser efetivo onde o jogo é decidido. Que o jogo é decidido perto das 2 barras, perto das 2 traves. E o Sport foi muito mal na finalização e na intervenção do seu goleiro. Né? Todo time precisa que o seu goleiro faça mais do que o básico. Tá? A gente não está nem dizendo aqui que foram frangaços, nada disso não. Só que o básico não é suficiente. Bom, antes de a gente seguir com os destaques individuais, eu vou pedir para o Rodrigo trazer alguns superchats que também estão relacionados aí com essa parte do programa. Vamos lá. Primeiro, Everton Ricardo, dizendo que o que resume o jogo para mim é que o Sport não tem goleiro, o Ceará tem, fez grande defesa e garantiu o resultado. Já Renan chutou, levou. Aí já passou aqui por nossa análise. Obrigado, viu, Everton, pela contribuição. E aí, Celso, tem uma coisa que fica que é foda, que é o seguinte. A confiança da torcida em Renan, independentemente dele ter falhado ou não, independentemente da gente estar fazendo as análises aqui todas erradas, acabou. E aí, cada golzinho vai ser avaliado minuciosamente. Minuciosamente. Tá? Isso é pau. Tá? Cada golzinho, a partir de agora, vira todo mundo joga uma lupa. Ninguém tá jogando a lupa naquela cabeçada de Wagner Love ali, que passou por Richard. Tá? Mas... por quê? Porque o goleiro fez uma grande partida, o goleiro foi bem. Levar gol faz parte. Você não precisa defender todas as bolas em que há possibilidade de defesa, não. Mas você não precisa levar gol todas as bolas que vão na barra.
Na mesma linha, Inácio Andrade pergunta: qual a opinião de vocês? Um abraço, viu, Inácio? Qual a opinião de vocês sobre o preparador de goleiros do Sport? Só Maílson pegou bola com ele. Também Maílson pegaria bola com qualquer um, né? Maílson nasceu para ser goleiro. O que eu acho mais grave aí, no caso da preparador de goleiro do Sport, e não vou nem entrar muito no fato de que ele é um Tasmania no banco de reservas, né? Tá ali sempre um perigo constante de ser expulso, de fazer confusão, de brigar, né? Ele tá sempre, tem confusão, ele tá aparecendo ali. Acho que no Pernambucano foi até expulso, né, contra o Náutico. Foi expulso contra o Náutico. Mas o problema, o que eu acho, assim, minha crítica aqui a ele vai ser o seguinte: ele indicou Saulo, que foi um goleiro, foi fraco no Botafogo, muito fraco, pô. Assim, Saulo, eu acho que ele fez mais do que podia no Sport ano passado. E aí você precisa de um goleiro, você está no mercado necessitando de alguém para resolver, e você vai de novo no jogador que trabalhou com ele, que é Renan, que longe de ter ido bem, né? Ok, jogou Série A no passado, alguns jogos pelo Atlético Goianiense, mas porra, o Sport entrou num momento terrível do futebol que acomete vários clubes, que é quando você fica instável na posição do goleiro. Isso é terrível. A gente que acompanha futebol sabe, o Bahia sofreu muito. Até Danilo Fernandes dá uma normalizada ali. Você traz um, você traz outro, E o Sport está vivendo isso, assim. Desde a saída de Maílson, a situação é assustadora. Tá? Assustadora. Até mais, né, Fred? Porque é desde da saída de Magrão, né? Porque Maílson nunca teve tranquilidade. Maílson era para ser o substituto natural. Mas aí ok, Maílson levou gols assim. Mas os gols que ele levava. É porque a torcida era muito imbecil, assim. Mas é isso que eu estou dizendo. Veja, toda circunstância trazia instabilidade para a posição do goleiro. Teve um jogo contra o Ceará. Que o que Maílson fez em campo é loucura, pô. Jogo contra o Bahia. O que Maílson fez em campo é loucura. Esse é o jogo do ano passado, pô. Ceará 0, Sport 0. É loucura o que ele fez contra o Ceará. Pelo amor de Deus, tinha sido 6-0 com o Renan, aquele jogo. Sabe? É uma diferença absurda. Mas ali eu acho que era muito mais só a falta de entendimento da torcida de que. Sim, concordo, né? eu concordo. Mas o Sport era estável, pô, com o Maílson. Bem estável. E agora é um problema grave, porque ainda tem a turma da linha de dizer: não, mas o titular é Denis que tá voltando, tá machucado. Denis nunca passou segurança em canto nenhum, pô. Em canto nenhum. Então, assim, eu ficaria muito atento ao mercado, tá? Muito atento ao mercado. Porque não tem goleiro. Assim, diz assim, Fred, de 5 goleiros para trazer agora, diz o nome. Eu não tenho, não. Um goleiro para chegar para resolver o problema, né? Não, você não tem esse goleiro. Agora, se Danilo Fernandes sobrasse do Bahia, teria uma possibilidade. Agora, você precisa estar atento aí, né, a jovens que estejam bem, né, em times relevantes, que não estejam disputando ali a Série A ou a Série B dos principais concorrentes, né? O Operário tinha um ótimo goleiro, que me foge o nome dele agora, que eu não sei onde ele está. Mas seria uma opção também. Ô Celso, e Inácio mandou a mensagem, queria aproveitar para dar os parabéns a ele e a Luísa, a esposa dele, porque tiveram a confirmação da segunda gravidez, tá? Coisa boa. Vai aumentar aí. Parabéns, meu irmão. E a esposa dele é retada com a gente, viu, nessas lives de madrugada, porque faz com que o cara vá dormir tarde, né? Tem um clube também, igual tem do Ceará, o clube de esposa revoltado com o horário de lives. Fica tranquilo. A turma fica revoltada aí, mas aí. Até ele mandou uma mensagem para mim até 1h pouco, eu disse: meu velho, vai dormir, bicho. Você veja amanhã aí o programa, porque senão a casa cai aí. Mas é isso, né? Beijo para Inácio e para Luísa. Valeu. Né? Família aumentando aí. E que venha um goleiro, né?
que venha uma gestação aí de goleiro, porque a turma tá precisando. Se não, vou voltar, Celso. Eu tô começando a pensar em fazer um regime, tá? Perder aí 20 quilos para me recolocar à disposição. 20 quilos e 20 anos, né, companheiro? É mais difícil. Os 3 gols de hoje eu levava. Ai, que fudeu, Fred. Não vou mentir, não. Os 3 de hoje eu levava. Fácil, Terceiro, pô. fácil, Levava o terceiro. fácil. Levava, porra. Levava. Fácil. O segundo tava até agora reclamando com o lateral, tá? O Juba Não, tá tá, ouvindo Juba, até meu agora. irmão. Se eu brincasse, eu tinha sido expulso da tapa que eu dava em Juba ali, né? Mas tá que fuder, porra. Pulando Mas nas vamos costas. lá. Vamos seguir aqui com o nosso. Aqui, ó. Sidney Neto, essa aqui apareceu agora. Anderson queimou o Davidson, que parece ser bom tecnicamente. Coloca Jean, tendo Paulinho, não dá pra entender. Era pra mostrar que ele tava Não dá pra certo. entender. Não dá pra entender. Eu acho que Davidson não sai queimado, não. Porque a torcida viu, porque todo mundo viu a bronca. Agora, por exemplo, se o Sport precisar de lateral contra o Bahia, eu acho que já vai ter à disposição. Mas se precisasse, eu acho que a torcida preferia Davidson do que Fabinho ali na direita, né? Fabinho que é um, a gente vai para os destaques aqui. Fabinho faz uma temporada preocupante para mim, tá? Ruim. Essa temporada de Fabinho, porque renovou como uma referência técnica e deixou de ser. Então vamos a ela, Fred. Vamos agora aos destaques da partida. Só que a gente vai começar com os destaques do Ceará. Léo, destaques positivos, negativos do Vozão nesse 3-2. Destaques positivos, eu estaria o Eric. Vou fazer na ordem inversa aqui. Em terceiro lugar, o Janderson. Gostei do Janderson. Eu colocaria o Richard à frente dele, porque eu acho que as defesas do Richard ali garantiram diretamente o resultado. Assim, acho que desde tanto o primeiro tempo como o segundo tempo, acho que o Richard foi fundamental para o resultado. E eu colocaria o Eric como o melhor jogador da partida. Acho que até melhor do que o Janderson, apesar do gol. Acho que o Eric foi responsável ali, até no pior momento do Ceará, em ser um desafogo ali nesse domínio mais organizado que o Sport teve. Então eu hoje colocaria o Eric como melhor da partida. E entre os piores, eu colocaria o Kaique Gonçalves em terceiro. Eu acho que hoje ele fez uma... Esse nome tá foda. Você tá dando bronca no Bahia, no Sport e no Ceará. E o Ceará queria o daí ainda, viu? Puta que Estão dizendo, mas cara, meu irmão, aí... Não, foi descartado. Agora é Álvaro do Náutico. Álvaro. Ex-Náutico. Melhor Kaique. Pois é, tá triste aqui. Aí... Não vou mentir, eu preferia Kaique. O Kaique Gonçalves, na pressão ali no final, eu acho que ele até deu uma melhorada, mas eu acho que não justifica a partida dele, não. Eu acho que o primeiro tempo tá muito perdido, errando bote, errando posicionamento. Então eu colocaria ali em terceiro. Em segundo eu colocaria o treinador, o Morínigo. Acho que ele errou tudo. Eu acho que ele precisaria ter intervido ali no primeiro tempo ali, contra aquele espaçamento ali, aquela coisa que você resolve ali à beira do campo. É aquela hora que o treinador controla ali o posicionamento, ele compacta as linhas, ele corrige aquilo ali, porque o buraco passou 45 minutos existindo. E eu acho que as modificações, acho que ele mexeu muito errado. Eu acho que não era jogo. Se ele tentou fazer um teste, eu acho que ele calculou errado, acho que não era um jogo para teste. Então eu acho que hoje o Mourinho eu colocaria em segundo e ia ser o primeiro, porque o Vitor Gabriel conseguiu, além de fazer uma partida abaixo, ser expulso ali no final, que deu uma pressão ali, chamou o esporte para si, e ele até se desculpou nas redes sociais. Eu acho que poderia ter entregado ali o resultado por uma infantilidade. Até acho que alguém comentou no chat ali que ele... Pode piorar, né? Não sei se vai ficar só na automática, não. Que ele saiu peitando o árbitro, saiu peitando o quarto árbitro. árbitro. Parece que o árbitro mandou ele sair na maca, ele quis sair andando, e foi acho que é uma besteira, acho que desnecessário, já ia sair. Acho que até prejudicou o que o treinador pensava pro jogo ali na entrada do Luvanor. Com certeza, pô. Tava de substituição engatilhada, pô. Exatamente. Para mim ali foi o Vitor Gabriel ali, foi o pior da partida aí, sem dúvida. Vamos agora com os destaques do esporte. Maestro, quem são os destaques positivos e negativos do Leãozinho, companheiro? Positivos.
Pedro Martins, muito bem no jogo. Assim, muito bem mesmo no jogo. Dá um passo, né, tanto na marcação quanto na distribuição do jogo, aparecendo à frente. Surpresa muito boa. Pedro também. Pedro Maranhão, mas o repórter já trouxe até o contrato dele até 2025, né? O Sport não tem contrato amarrado com ninguém, né? Pelo menos é dizer que esse está amarrado. É só depositar as coisinhas direitinho, pagar o salário, depositar a FGTS, essa coisinha direitinho, pronto, até 2025. E isso que eu falo por causa de Juba, né? Que vai perder, e o contrato está acabando, não está conseguindo renovar. Mas assim, esse é um jogador novo, contrato longo e que começou muito bem. E se o jogador de futebol, Ronaldo Henrique, voltar, é foda, né? Assim, aí o cara tem a titularidade, vai ser o titular, vai tomar o lugar. Eu não colocaria, não. É impossível voltar, é impossível voltar. Mas, veja só, impossível, eu acho, ele não voltar. O Ronaldo é... Como é que vai falar? Como é que tu tem a coragem de usar a palavra impossível para Ronaldo Henrique, pô? Porra, o menino, assim, Cássio, Tô eu sei que sério. tem toda a greia, tudo, mas o menino tá jogando muito bem. Veja só, Não tomara tem como tirar do time. que seja bola. Tomara que seja bola e não gestão desse negócio. Não tem aí. como Veja tirar só. do time. Não tem como. Nesse momento, jogando até aqui, já fiz algumas partidas. E a gente tá falando isso na derrota, tá? Ou seja, o Sport perdeu do Ceará. Tranquilo pra cacete. Não tem resultadismo nenhum, não. Pelo contrário, o resultado foi uma merda. Perdeu o jogo, mas assim, o cara jogou muito bem. Quando saiu, lamentei, você deve estar cansado, porque não trocaria Imagina nisso. nunca. Porque senão, se foi a opção técnica assim, não foi. Não faz o menor sentido. Enfim, além de Pedro, Juba. Veja só, o Sport ele vai sair, ele tendo a saída do Sport, ou vendendo, o Sport vai sentir falta. Nesse momento, eu não sei se a melhor coisa é ele ficar para a Série B, não. Para ficar para a Série B, porque ajudar. Porque o Sport talvez não encontre outro jogador que tenha esse poder de decisão. Então, assim, conversar, tentar estender ao máximo. Lembra aquela conversa que a gente já teve, Fred, algumas vezes, sobre quer ganhar o quê? Uns 2, 3 milhões aí nessa venda, faltando 6 meses, como foi o caso de Maílson, ou desta vez usufruir até o último dia de contrato, mesmo que ele saia até o último dia do contrato. Que não é no final da Série B, tá? É com uns 60%, 70% da Série B. Tipo, jogar uns 25 rodadas, algo do tipo. Eu tô quase propenso a achar que é melhor isso. Porque não vai ser fácil encontrar outro jogador que tenha essa... E eu estou sempre considerando que o jogador vai ser profissional, que vai continuar jogando a Vera, enfim. Como vem eu só pensaria o oposto numa troca muito interessante, assim. Mas sem imaginar coisa do tipo. Assim, imaginar um cenário assim, ou vende ou sai sem se troca, sem nada do tipo. Aí para vender, para ganhar 1,5 milhão, 2 milhões, eu prefiro ficar com ele. É melhor ficar, porque bate muito bem na bola. Se tivesse talvez estivesse na Série A agora. Nessa posição onde ele deixa um pouco a lateral esquerda, ficar funcionando ali no meio, é útil, um cara técnico, bate muito. Porra, como é que você vai abrir mão de um cara que no futebol é o cara que talvez bata melhor na bola no esporte? Talvez não. Porque tem Wagner Love, né? Mas assim, de média distância, certamente é ele. Então, assim, como é que você vai abrir mão disso? Então, vai dar um trabalho, mas tende a sair. Mas, enfim, é aproveitar até enquanto ele está no esporte. E Cariús tem crescido, né? Mas hoje não gostei dele hoje. Acho que hoje ele estava nas ações ofensivas pelo lado esquerdo. Ele, inclusive, chegou atrasado. Estava meio... Não foi um cara de linha de fundo ganho da frente dessa vez, não. Pelo contrário, acho que dessa vez ele perdeu muito isso. O gol anulado é dele, né? O gol anulado. Não. É dele. Acho que é dele ou é de Juba? Não, é dele. Acho que é dele o gol anulado. Mas, enfim, hoje eu não estava gostando. Não está entre os piores, não, mas não estava gostando de Cariús, não. Enfim, eu boto esses dois como positivos. A dupla de zaga dessa vez não foi a calamidade, foi contra o Náutico, mas tomou 3 gols, então é óbvio que tem problemas. O melhor setor do esporte tomou 5 gols em 2 jogos. Eu acho que eu fico por aí dessa vez. Eu estava gostando de Jorginho, tá? Mas ele sai do segundo tempo ali, tá talvez cansado, a opção do treinador também, mas eu gostei do futebol de Jorginho. E sobre os piores, já está muito claro aqui que Renan está nessa lista, e o outro é Davidson, que é o lateral direito, que estava na Copa São Paulo, que um time que foi muito bem, o melhor desempenho coletivo que eu já vi o Sport na Copa São Paulo, foi desse de 2023, como time.
E estreou assim numa bomba dessa. E aí não era para estrear numa bomba dessa. Como o Vitor Gabriel não era para ter estreado naquele jogo contra o Corinthians. Esse cara era para ter estreado contra o Belo Jardim, pô. Era para ter estreado contra o Afogados. Era para ter estreado contra o Porto. Não estou dizendo que ele jogou mal contra o Ceará porque não tem estreado antes. Não é isso. Era para ter entrado naquele momento do jogo contra o Náutico. Veja só, ele poderia ter tido essa mesma atuação. Ele poderia ter tido essa mesma atuação, que foi muito ruim. Infelizmente, a gente fala assim, mas para também não ficar. Não é café com leite. Estava jogando, tem que analisar da forma que analisar da forma geral. Sem ser café com leite, então ele jogou muito mal. Mas ele poderia ter jogado mal dessa forma, mesmo que tivesse jogado antes, beleza. Mas já não teria essa análise de ser um cara muito verde. Nesse caso, tem. Nesse caso, você não tem como ignorar. Você tem como dizer que é um jogador que praticamente não foi testado. E o treinador lançou um jogo como esse, tendo tido outras oportunidades. E até aquela resposta, a resposta de Anderson, que a gente, não sei nem se a gente comentou aqui, depois do jogo contra o Náutico, que até depois alguém souber o repórter aí, que falou, foi uma boa pergunta, e ele respondeu. Ele fez o treinador do Sport, com todo respeito, ele fez um comparativo que não existe, o do Palmeiras. Dizer que, assim, que o Palmeiras ganhou a Copa São Paulo, que não utiliza ninguém. Claro que não utiliza ninguém, Anderson. Pô, assim, de vez em quando é brincar com a inteligência dos outros, pô. Mas fala que ele ficou assim, ele respondeu de forma até um pouco mais áspera, assim, nem deu para o repórter, assim, triplicar, porque o repórter poderia ter dito, não, Anderson, assim, o Palmeiras não utilizou porque não precisa utilizar. O Palmeiras ganha a Copa São Paulo 2 anos seguidos, né? Ele não ganhou 23, ganhou 22 e 23, é bicampeão. E não, o de 22 tinha Endrick, né? Mas Endrick já era uma estrela antes da Copa São Paulo. Mas, assim, o fato do Palmeiras ter vencido a Copa São Paulo e ainda não ter utilizado, isso não quer dizer nada, pô. É o atual campeão brasileiro. O time que ganhou 2 Libertadores recentemente, o segundo time mais rico do país. Não utilizou porque não precisa. Não utilizou porque esse tem, sim, tempo de sobra para esperar, para maturar o jogador e para utilizar quando o jogador estiver mais maduro. O Sport, infelizmente, não tem essa situação. A situação nunca. Esse comparativo, assim, ele fez. Assim, considerando que ele fez aquilo, que ninguém fosse notar que não cabia, eu não entendi. Assim, eu achei muito descabido. De verdade, assim. Assim, fala com todo respeito, assim, mas já que ele citou aquele exemplo, eu acho que é um exemplo que não cabe sobre nenhum aspecto. Ele poderia ter procurado o Goiás, né? Mas o do Palmeiras não existe. O do Palmeiras não existe. Não existe. O Sport tem necessidade de utilizar jogador. É o contrário. Para revelar, para tentar vender o quanto antes. O Palmeiras pode ter toda a paciência para revelar, para de repente, porque acabou de vender um cara por 300, 400 milhões de reais, sei lá quanto foi vendido o Endrick, tem toda a paciência para vender. O Sport tem necessidade, o Sport precisa lançar esses jogadores, não precisa atropelar. Claro que aí é a parte dele, onde é o ponto dele, não atropelar etapas. Beleza, não é para atropelar etapas. Mas eu, Cássio, na minha humilde opinião, nunca fui treinador de futebol, nada disso, na minha humilde opinião, lá no sarrafo mais baixo, mas assim, um pouquinho disso aqui que eu entendo, assim, de que eu já vi em futebol na minha vida, veja como eu estou falando isso tudo aqui, eu acho que atropelar etapas é o cara entrar contra o Ceará. Atropelar etapa é o que fez lá o jogo contra o Corinthians, Vitor Gabriel com 16 anos, meu irmão, vai lá, pega a lateral esquerda e Itaquera, aquilo é atropelar etapas. Se tivesse um pouco mais de minutagem nos jogos que tinha essa capacidade, como foi dito aqui, contra o Porto, de Carol, jogo completamente modorrento, o Sport terminou com 2 substituições na mão. Poderia ter utilizado primeiro para descansar Fabinho, para não estar tão cansado quanto o Náutico, para dar rodagem a jogadores ali que estavam no banco, poderia ter sido utilizado. Então, assim, a questão do Palmeiras não cabe, na minha opinião, e não acho que não cabe de forma alguma, na verdade, sendo bem fato. E essa, a do atropelar, eu concordo plenamente com o Anderson. Mas eu acho que acabou atropelando nesse estágio. Davidson poderia ter sido utilizado de qualquer jeito. Infelizmente, Eduardo se machucou, Everton se machucou, e vai ser. Fábio não foi bem, e vai ser esse cara, beleza. E ele poderia ter jogado mais, mas ele poderia já ter uns 50 minutos de profissional. Já poderia ter tido, meu irmão. Já poderia ter tido um pouquinho mais de casca. E nesse caso, ele foi lançado assim numa fogueira muito grande. Bom, maestro. Fred, teus destaques, companheiro. Celso, os negativos, tá? Renan, Davidson, Labandeira e Wanderson. Wanderson entrou muito mal. Não se entendeu, mas concordo com o Fred nesses dois também, tá?
O Anderson entrou muito mal, perde um gol absurdo. Acho que Jorginho teve bons momentos até na partida. Ainda é um jogador muito nota 5 na temporada, mas vai ficando por ali. Positivo, já citado aqui, né? Pedro. Pedro tá. É a revelação do Sport da temporada. E assim, tudo que a gente falou aqui de Davidson, vamos deixar Fábio jogar. Tá? Porque Fábio jogou uma fogueirinha contra o Náutico e foi muito bem também. Então, assim, vai ter ainda alguns jogos do Pernambucano, tem o jogo do Ibis por fazer, tem o jogo do Santa Cruz. Ainda faltam alguns jogos. O Pernambucano tem uns 200 jogos, sei lá, 13 jogos, sei lá quantos times tem, 12, 13 jogos. Então ainda tem alguns partidos do Pernambucano. Vamos colocar Fábio para jogar. Porque Fabinho tá muito mal. Fabinho tá muito mal. Talvez desgastadíssimo. A gente precisa saber também. O cara joga 90 minutos todos os jogos. De lateral, de ponta, de volante, sabe? Dá uma respirada também. Eu estava no shopping, fui pro cinema, acho que foi sábado ou domingo, e vi Fabinho caminhando com a filha. Eu quase digo, meu velho, vai sentar, pelo amor de Deus. Que digo, não ande mais não, porque a quilometragem está muito alta já, né? Nesses últimos dias. É foda. Tá Vai foda. estourar. E é isso. Então, para mim, os melhores são Pedro Martins. Wagner Love continua sendo um jogador de duas faces, né? Perde gols absurdos, dá assistências. Mas deu assistência para a bandeira perfeita. Tá? E ainda fez o golzinho dele. É um cara positivo para o time. Tá? E Juba, né? Apesar de ter sido participação direta, é o maior culpado do gol, ele é mais culpado do que Renan do segundo gol, mas ele fez o dele, criou, tá ali ativo o tempo todo, né? E hoje jogou do jeito que eu gosto ali, caindo para meia esquerda, deixando que Karius entrasse ali mais pela esquerda. Gostei dessa participação. E faria uma observação positiva, não é para citar entre os melhores, mas Eita, me fugiu o nome dele, que veio do Fortaleza. Matheus Vargas, tu gostou? Não, achei que Vargas entrou bem hoje. Puta merda, Achei né? que Vargas entrou bem. Fazia algum Kicker. tempo. Não, achei que ele Eu acho que ele hoje. foi muito mal ali na Muito condução mal. dos acréscimos. Pô, foi muito mal, velho. Mas eu achei que o time deu uma. Vindo de trás com a bola. Eu achei que ele deu uma. Fazia tempo que ele vinha entrando muito mal e hoje eu acho que ele entrou bem. Ajudou ali na formação da pressão. Tá? Os acréscimos, o Sport foi envolvido ali pela Catimba, o nome. Catimba do Ceará, mas também as duas últimas substituições de Anderson foram muito ruins, porque transformaram o jogo no desespero, né? Bom, Jean virou um a menos, por exemplo. Tá? Era muito melhor. Então, assim, virou um a menos ali na ponta, se escondeu depois das duas porradas que levou. Então, assim, era melhor deixar como estava. Né? Os minutos finais ali foram muito ruins. E detalhe, a última bola do jogo do árbitro foi um absurdo. Foi falta. Sabino sofreu, né? A falta e o árbitro deu a falta de Sabino, mas assim, Sabino fez nada. Sabino entrou na frente, levou rasteiro, o árbitro. Acabou, pelo amor de Deus. Outra falta aqui eu não aguento, não.